Olá pessoal, sou eu, Fábio, novamente falando da nossa revista de Literatura, Cultura e História, Oliveira da Ciência. Estou aqui com a minha companheira de sempre, a Agatha. Dá um tchauzinho para eles, Agatha. Bom, tá tímida, não tá mais. Segundo ela, tá lendo esse livro aqui, o Celta, o livro Celta da Vida e da Morte, que a gente vai comentar uma história ou outra sobre ele, mas de imediato posso adiantar para vocês que a gente vai tentar entender a mitologia sobre a mitologia nórdica, a romana juntamente com a grega, evidentemente, porque dividiu o Ocidente com o Oriente no Império Romano, e a gente vai entender qual é a influência da grega em cima do romano e, evidentemente, os celtas, que a gente vai começar por ele e tal, da Liga Celta, essa coisa toda. Vocês querem ir com a gente nessa caminhada? Siga-nos aí, por favor. Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, hoje a gente vai tentar entender, pelo menos essa é a ideia desse vídeo que a gente está gravando, vai tentar entender os mitos a partir do ponto de vista geográfico. Não é à toa que a gente abre isso aqui com as rodas dos ventos para poder explicar os povos do norte, no caso seriam os vikings, os povos do oeste, que seriam os celtas, e a civilização romana, que juntamente com a greco-romana tiveram muita influência na dominação da Europa como um todo. Sou eu, Fábio Oliveira Santos, falando para vocês da revista Oliveira da Ciência e Agnes Rafaela Estativo. então, gente, vamos lá então, porque é o que importa a gente tentar de alguma forma desvendar esses mistérios. Só fazendo uma observação, eu comecei a estudar agora a mitologia celta e para mim é algo que me interessa bastante. Eu cheguei a comprar um livro aqui, o livro chama-se O Livro Celta da Vida e da Morte, interessantíssimo, da Juliette Wood. Esse aqui eu não sei se vocês podem ver, mas assim, ele me trouxe algumas visões justamente como é que os celtas, o povo celta, ele vê a questão da morte, e me parece que assim, eles não separam, assim, eles separam, mas é uma espécie de véu que encobre lá os seres, eu vou chamá-los de místicos, e os seres reais. E tem aquela coisa, essas transições que você pode ir para um lugar ao outro, que eu vou estar contando para vocês, isso do ponto de vista das narrativas mitológicas, tá legal? Então vamos lá com a gente. Opa, aqui. Então, ó, eu trouxe a Rosa dos Ventos, o norte, o sul, leste e o oeste. Percebam que do norte a gente vai ter as tribos vikings, que eu vou mostrar no mapa seguinte. No oeste nós teremos lá os celtas. E leste e sul a gente vai ter lá o povo romano, inclusive nas conquistas do Grande Império Romano, que foi dividido em dois. O Ocidente e o Oriente, né? Que no caso o Oriente seria o Império Romano Bizantino. Mas enfim, vamos com calma para a gente poder entender como é que se constituiu as narrativas mitológicas a partir da cultura desses países, tá legal? Então, olha, quando a gente vai estudar os vikings, ou pelo menos a mitologia, a gente tem que entender que são esses países aqui, ó. Islândia, Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia. Eles estão aqui no norte, mais ao norte da Europa, aqui em cima. E se vocês olharem essa região aqui é basicamente os celtas, que eu já vou mostrar para vocês. Qual que é a característica do clima? Ele é gelado. E pelo que eu andei lendo, estudando, inclusive por um outro livro que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, eu deixei separado, bom, pelo menos eu acho que eu deixei separado, o John Lindon é o nome do autor, ele escreveu o livro da mitologia nórdica, e logo no começo ele vai falar assim, olha, o povo nórdico, os vikings, eram pescadores. Então eu fiquei pensando que assim, quando eles saíam de lá, quando eles montaram a ideia de Odin, quando construíram as narrativas de Odin, Thor, essas coisas, é justamente por conta do clima que eles vivenciavam e das próprias tradições dele. Mas percebam, esse aqui, aliás, esses daqui são os países, cercado pelo oceano, não sei dizer se aqui, bom, cercado pelo oceano, mas um oceano gelado.
que influencia diretamente, inclusive na própria alimentação, porque eu não sei como que é dividida as estações de pesca. Não acredito, pelo que eu li, até onde eu li, que eles eram agricultores e tal. E eles foram descendo, isso é evidente, eles foram descendo, opa, perdoe-me, em busca de alimento e de terras mais quentes, né? Então, e se eles são pescadores, para eles cruzarem o mar para chegarem nessas ilhas aqui, que a gente já vai falar sobre elas, é uma coisa muito simples. Da mesma forma que esse pessoal poderia chegar aqui, ou mesmo o Império Romano vir para cá, e enfim, influenciar. Eu acho o seguinte, todos esses povos, eles saíam em busca, seja lá de alimento, economia, seja lá o que for, e um influenciou o outro da sua forma, tá legal? Vamos entender isso. Bom, mostrei para... Opa, acho que eu pulei um aqui. Calma aí. Ah, tá certinho. Essa região verde mais escura, ela representa hoje a Liga do Povo Celta. São pessoas que cultivam a linguagem mais antiga, e toda essa vasta região é de influência celta. O que os celtas eles me impressionam é que eles têm uma relação com a natureza muito grande, mesmo porque também o vasto território deles, eu acho que assim é mais cultivável, eu diria, né? Diferente dos vikings. E, enfim, eles tinham uma peculiaridade que eu acho muito legal, que o misticismo deles há dois mundos. O mundo místico, que geralmente tem um véu que encobre. A água, o fogo e outros elementos são muito importantes para esses povos, mesmo porque eles cultuam isso. Mas a água é uma espécie de barreira entre dois mundos, né? Então, assim, quando eu vou atravessar para um mundo dos mortos, onde tudo que é sagrado, tudo que é importante está no mundo dos mortos, então quando a pessoa atravessa esse véu e vai até lá e retorna, provavelmente essa pessoa volta mais inteligente. E me lembra muito também o filme O Senhor dos Anéis. Ele é basicamente todo celta, mas com algumas influências, lógico que romana, enfim, tem todas essas coisas, mas é para se pensar da cultura celta. Então, assim, em algum momento esses caras aqui, eles cruzaram com os vikings, que vieram do norte. Bom, feito isso, feitas essas observações, vamos pensar. Esse último mapa aqui é basicamente onde que o Império Romano ele conquistou. Não sei se conquistar é a palavra certa, mas é onde ele chegou. Então os caras saíram aqui da Itália e foram conquistando. Percebam, tudo isso aqui. Aqui em cima eu tenho lá os saxões, essas coisas, os caras do gelo, enfim, que desceram. Em algum momento, todas, isso eu acho que pela rota do comércio. Porque para quem vai estudar lá o primeiro ano do médio, vai estudar a rota do comércio para estudar os burgos ou os burgueses e como é que se formou. Isso tem muita influência por conta da Roma antiga, porque eles faziam essa transição por todos esses países e inclusive influenciavam, porque eles eram católicos, influenciavam tanto a cultura e as religiões dos demais. Então, de um lado eu tenho um povo celta que acredita na natureza, do outro lado eu tenho um povo que vem do gelo, que acredita nos seus deuses, que são do gelo também, e de outro viés eu tenho um povo, o Império Romano, subindo, acreditando em Cristo. Eis que é importante entender, para quem vai estudar também as novelas de cavalaria, ou seja, o ciclo arturiano, ele se mistura tanto com o Império Romano com os celtas. Eu achei interessantíssimo, deixa eu ver se eu acho aqui também. O Merlin, ele tem 13 objetos lá místicos, mágicos, que ele esconde além, evidentemente, da própria Excalibur. Que eu acho que eu vou fazer um vídeo especificamente para falar, tá nesse livro aqui, ó, para falar sobre esses objetos mágicos, mas não agora. Então nós sabemos que o rei Arthur, de alguma forma, ele era celta, pelo menos conta-se as lendas e tal, da Távola Redonda, que ele ia ser um rei, e não sei o que, se ele tirasse a espada. E o Merlin, representante mor dos celtas. Onde é que entra os vikings aqui? Nas conquistas. E lógico que também eles ajudaram na queda do Império Romano, tem toda uma coisa por detrás, mas fica para um outro momento. Pessoal, então nós entendemos assim, basicamente como é que é formado as influências culturais. Depois a gente vai entender as narrativas, como é que as histórias míticas, como é que elas representam esses povos, tá legal?
Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Não, pessoal, por hora é isso. Se vocês gostaram, dê um okzinho aí para nós, aí dê um like e continue nos acompanhando. Se inscreva no canal e nos acompanhe, tá legal? Valeu, tchau, tchau.